no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 17. Êxodo 17, segundo livro. Êxodo significa saída. Um livro que fala sobre a saída do povo de Israel do Egito, como Deus resgatou aquele povo com mão forte. E o versículo 7 nós leremos apenas, irmãos. Êxodo 17 e 7. Os irmãos acharam? Êxodo 17, 7, farei a leitura na NVI. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Irmãos, embora eu tenha lido, irmãos, apenas um verso, por uma questão de tempo, a nossa meditação hoje, eu queria pensar um pouco sobre os capítulos 15, 16 e 17. É basicamente o mesmo contexto, irmãos. O capítulo 15, 16 e 17. Nós podemos chamar, irmãos, esses 3 capítulos de Êxodo como sendo um diário do deserto. Um diário do deserto. As coisas que aconteceram, irmãos, nesses 3 capítulos, foram no prazo de tempo de 3 meses. 3 meses, capítulo 15, 16 e 17 de Êxodo. Fala da trajetória, irmãos, do povo de Israel, da saída do Egito no Mar Vermelho até o Monte Sinai. Eles desceram no deserto e essa trajetória durou 3 meses. Do Mar Vermelho até o Monte Sinai. E não foi uma viagem, irmãos, tranquila. Se você, deixa a tua Bíblia aberta, se você vê, no capítulo 15 de Êxodo, no começo do capítulo, até o versículo 21, a Bíblia fala de Moisés cantando. O cântico de Moisés era um clima de festa, de alegria, porque o Senhor tinha aberto o Mar Vermelho e o Senhor tinha feito maravilhas no meio daquele povo. Aí do versículo 22 em diante, fala da murmuração do povo. O clima, irmãos, ele mudou completamente. Esses 3 meses, irmãos, não foi uma viagem tranquila, nem para Moisés, nem para o povo. O texto, irmão, vai nos dizer, inclusive, que Moisés, ele demonstrou uma exaustão física e psicológica. Moisés ficou estressado. Moisés chegou no seu limite, estava sobrecarregado, irmãos. Moisés já não suportava, irmãos, aquele ritmo. Imagine só, irmãos, Moisés tinha passado uns mal bocados diante de Faraó, né? Afrontando a Faraó, para Faraó libertar o povo, fazendo milagres do Egito, aquela pressão psicológica, espiritual, em todos os sentidos, ele tira o povo de lá. Agora agora ele tem que enfrentar o povo no deserto. Aí vai dizer, não dá, não aguento, né? Chega, basta. Então esse é o contexto, irmãos, dos capítulos 15, 16 e 17. O povo tinha saído do Egito, tinha atravessado o Mar Vermelho e agora estavam entrando no deserto rumo ao Monte Sinai, liderados por Moisés, guiados por Deus. Depois de passarem o Mar Vermelho, o povo enfrenta então algumas dificuldades, e diante dessas dificuldades, o que o povo faz, irmãos? O povo dá glória a Deus, não, o povo murmura, o povo reclama. Você já reparou, irmãos, que a murmuração é um pecado que a gente acha que só os outros cometem? Porque a gente acha que a nossa reclamação ela tem fundamento. A minha reclamação faz sentido, a dele não. Quando a gente lê, irmãos, isso daqui, a gente fica com raiva desse povo. Fala, povo miserável. Se eu chegar no céu e tiver algum deles lá, eu vou botar para fora. Que povo, né? Porque a gente acha que a nossa reclamação faz sentido. A do outro não faz. O outro está reclamando de barriga cheia. Agora, a minha luta é que você não conhece. E a verdade é que praticamente todos nós murmuramos. E isso o tempo todo. O
propósito, irmãos, de Deus levar aquele povo para o deserto, e aí, irmãos, quando você pensa no povo de Israel caminhando no deserto, você pensa na tua vida. O propósito de Deus levar aquele povo para o deserto, se você olhar no mapa, se você olhar no teu mapa, o povo saiu do Egito e fez um U, eles desceram e depois subiram, fizeram um U. Aí você pergunta, meu Deus, por que Deus fez esse povo fazer todo esse trajeto para chegar assim? Porque não foram direto. A Bíblia fala que se eles fossem direto, eles iam encontrar um povo na frente deles. Qual era um povo? Eles tinham que passar pela Filistia. Eles iriam encontrar os filisteus. E os filisteus eram um povo de guerra, já fazia muitos anos. Era um povo que já sabia fazer armas de guerra, armas de metais, escudos, espadas, lanças. Israel era um povo de guerra, irmãos? Não. Era um povo que tinha ficado escravo 400 anos. Você pega um povo que ele nasceu escravo, o pai foi escravo a vida toda, o vô foi escravo a vida toda e provavelmente o bisavô foi escravo a vida toda. Aí você coloca esse povo para guerrear contra filisteu. Aí Deus falou assim, eu daria vitória para vocês, mas por causa do baixo estima de vocês, vocês iam querer voltar. Então, para não colocar vocês diante dos filisteus, eu levei vocês pelo deserto. Só que o deserto tinha um propósito. Qual era o propósito? Era Deus se revelar para o povo dia após dia. Tanto é, irmãos, que eu dei um nome a essa mensagem dizendo experimentando Deus a cada dia. Experimentando a graça de Deus a cada dia. O propósito de Deus com aquele povo no deserto era que o povo conhecesse a Ele dia após dia. E o povo conhecesse a si próprio dia após dia. Era uma glória, irmãos, que ia se revelar aos poucos. Mas parece que o povo não conseguia aprender isso. E nós também não. Nós também não. Pensa na tua vida, hein? Conforme eu for falando aqui, você vai pensando na tua vida. Quando eles saem do Mar Vermelho, irmãos, eles chegam num lugar chamado Sur, deserto de Sur. Chega num determinado povoado, num determinado lugar, que tinha um poço. Só que a água daquele poço, irmãos, não era potável. Eram águas amargas, diz a Bíblia. O que era isso? A água era salgada. Talvez aquele poço tivesse com muitos sais e a água não dava para beber. Tanto é que eles chamaram o nome daquele lugar de Mara. E a palavra Mara significa amarga. Porque não tinha água para beber. A água que tinha era amarga. E ali chegou um povo que também era amargo. E aí juntou água amarga com um povo amargo e pronto, irmãos. Irmãos, a gente aprende uma coisa, irmãos. Você já reparou que viver em sociedade é como se você vivesse num barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento? Viver em sociedade, irmãos, é um barril de pólvora. A tua família, às vezes, é um barril de pólvora. E aí, o que o povo faz, irmãos? Quando eles percebem que a água é amarga e que não poderiam beber aquela água? Vamos procurar um culpado. A primeira coisa, irmãos, quando a gente está passando por uma situação difícil na nossa vida, o que a gente faz? Procura um culpado. Eu preciso achar um culpado. E aí eles encontraram Moisés, se levantaram contra Moisés. Indiretamente se levantaram contra Deus. Está passando por uma situação difícil? É o meu marido, é o meu filho, é esse emprego, é essa profissão, é alguma coisa, você vai procurar um culpado. O povo, irmão, se levantou contra Moisés. Sabe quantos dias fazia que eles tinham visto o Mar Vermelho aberto? 3 dias. 3 dias antes, eles viram uma parede de água de um lado, uma parede de água do outro. Eles atravessaram com o pé seco, saíram do outro lado, e aí, teve um certo culto que um camarada estava pregando, e ele falou assim, irmãos, Deus fez uma parede de água, de um lado a parede do outro, passou em seco no meio daquele mar, glória a Deus, isso é milagre. Aí um pastor, irmãos, incrédulo, falou, não é bem assim não, irmão. É que tem uma época do ano lá que a água fica só 15 centímetros de altura. Aí o pregador falou, irmãos, Deus afogou um exército com um cavalo e tudo em 15 centímetros de água, glória a Deus, isso é milagre. Fazia 3 dias, irmãos, que o povo tinha visto uma maravilha. Aí você pensa assim, se eu visse um negócio desse, eu ia ficar crendo em Jesus pro resto da vida. Mesmo que eu fosse passar fome e morar na rua. Eu ia ficar crente demais.
que é nada. A gente é igual. A gente está aqui no domingo cantando glória a Deus e falando da cruz, eu amo a mensagem da cruz. Na quarta-feira você está reclamando da tua vida. Você está reclamando da família que Deus te deu, do emprego que Deus te deu, da sorte que Deus te deu. Você é igual, nós somos iguais, irmãos. Vivemos num barril de pólvora. Dizem, irmãos, que numa sociedade ocidental como a nossa, três dias de prateleira vazia é suficiente para você ter uma guerra civil. 3 dias, se não tiver comida no supermercado, é suficiente para ver uma guerra na nossa sociedade. É um barril de pólvora. Assim era o povo de Israel. Porque a gente olha para eles, irmãos, a gente fica indignados. Mas a gente... É impressionante, irmãos, como nós temos facilidade de vermos o que nós não temos. Mas não enxergamos, irmãos, aquilo que Deus tem nos dado. Nós gostamos de olhar para a vida, muitas vezes, e chamar a vida de Mara, como eles chamaram. E como que Deus reagiu, irmãos, diante disso? Deus podia falar, povo miserável, eu abri o mar diante de vocês faz 3 dias, e vocês estão reclamando agora porque não tem água. Eu fiz milagre por meio da água, e vocês agora estão reclamando que não tem água para beber. Não, irmãos, o que Deus fez? Falou para Moisés, vai lá na árvore, tem uma árvore aí, baixinho, um arbusto, arranca um pedaço de madeira e joga na água. A Bíblia fala que Moisés arrancou um pedaço de madeira, jogou na água, e o povo pôde beber. Aquela madeira simboliza a cruz, que transforma, irmãos, o amargo da vida, irmãos, em algo que a gente pode se saciar, que a gente possa beber, que a gente possa nos encontrar. Deus responde assim. Eles saíram dali, irmãos, não aprenderam a lição. Chegaram no lugar chamado deserto de Sim. E aí, quando eles chegaram naquele deserto, irmãos, de Sim, o versículo 16, olha só, já tinham visto o mar vermelho aberto e tinham bebido água, irmãos, de água que era não potável, Deus transformou numa água potável para eles beberem. Olha o que eles vão dizer no versículo 3 do capítulo 16 e 3. Disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha só, Deus quer matar, Deus armou uma arapuca para nós. Ele quer matar a gente nesse deserto, podia ter matado lá no Egito logo, né? Quem dera. Lá nos assentávamos ao redor das panelas de carne, e comíamos pão à vontade. Mas vocês quem? Deus, Moisés e Arão, vocês 3. Nos trouxeram a este deserto para nos fazer morrer de fome com esta multidão. Se você ler, irmãos, o capítulo 2 e o verso 23, a Bíblia fala que o povo estava gemendo no Egito e clamando para Deus dar livramento. O povo já não aguentava mais ser escravo. O povo estava pedindo, Senhor, nos livre do Egito. O Egito era um lugar horrível, agora parece que o Egito virou um lugar bom. Olha, lá nós nos assentávamos e era panela de carne à vontade. Oh, que lugar maravilhoso, que lugar bom era o Egito. Que lugar, irmão, paradisíaco era o Egito. Eles estavam dizendo que era melhor, irmãos, que o êxodo não acontecesse. Era melhor que Deus não os tivesse salvado. Você já reparou, irmãos, que a murmuração, ela nos faz perder a perspectiva correta das coisas, da vida? Diante da murmuração, irmãos, o Egito vira um lugar maravilhoso. E o pão de Deus vira um pão vil. Qual foi a reação de Deus, irmãos, diante dessa reclamação? Deus envia o maná. Deus envia... Eu não quero dizer com isso, falar, então quer dizer que o pastor está falando que se eu reclamar, Deus vai abençoar. Não, não é isso. Paulo fala assim, olha para este povo, e a gente tem que temer diante desse povo, porque esse povo não entrou na terra prometida, todos eles morreram no deserto, com exceção de 2. Deus, irmãos, envia o maná. O que era o maná, irmãos? A palavra maná significa, o que é isso? Porque o povo acordou na manhã seguinte, Deus já tinha mandado codorna, à tarde do dia anterior, ele acordou na manhã seguinte e viu o chão forrado, irmãos, com um floco, um cereal branco. E aí eles cozinhavam aquilo, irmãos,
E aquilo era uma delícia. Em Êxodo, aqui nesse texto que nós estamos falando, fala que ele tinha sabor de bolo de mel. Em alguns lugares fala como de azeite. Alguém vai entender que inclusive o sabor variava. Deus envia, irmãos, aquele povo colhe, e aí tinha uma ordem. Qual era a ordem de Deus? Todos podem recolher quanto? Quanto precisarem. Quanto precisarem. Pode colher a tua porção. Mas qual era a ordem? Não poderia guardar nada para o dia seguinte. Pegue a tua porção de hoje, e amanhã você volte e pegue a porção de amanhã. E depois de amanhã você volte e pegue a porção de depois de amanhã. Então, não podia guardar nada para o dia seguinte. O que o povo fez, irmãos? Colocou num pote e deixou lá. No dia seguinte, como é que estava, irmãos? Cheio de bicho. O prazo de validade era um dia. Cheio. Vamos, que povo, irmãos. Será que a gente é assim mesmo? É. E aí Deus deu uma outra ordem. Quando chegar na sexta-feira, você for recolher, você recolhe em dobro. Por quê? Porque no sábado a padaria está fechada. Então você já recolhe da sexta e do sábado não vai cair maná. O que o povo fez, irmãos? Sábado de manhã estava lá, para ver se não tinha mesmo. Não encontraram nada. A padaria tinha fechado. Sabe que essa história do maná, irmãos, ela nos ensina que a provisão de Deus para hoje, você precisa, irmãos, confiar em Deus para hoje. A confiança de Deus hoje, ela não vai servir para amanhã. Você precisa confiar amanhã de novo. E confiar depois de amanhã de novo. Veja só, irmãos. Precisamos confiar em Deus um dia de cada vez. Jesus ensinou assim, quando vocês orar, vocês falam assim: Pai nosso, o pão nosso do mês de maio nos dá hoje. Senhor, está uma crise aí, esse negócio de coronavírus, não sei não, a economia está tudo... o pão nosso de 2021 já me dá hoje, que eu já guardo, Senhor, e já fico aqui todo dia olhando para ele. Não, é o pão nosso de cada dia. Jesus disse assim, basta cada dia o seu, não vos preocupeis com o dia de amanhã. E a gente faz isso? Sabe o que Deus queria? Deus queria que o povo não fosse dormir olhando para o pote de maná. Tinha que olhar para o céu, olhar para Ele. Mas nós gostamos, irmãos. Não tinha outro jeito. Sabe o que acontece, irmãos? O povo deveria descansar, irmãos, não na provisão que eles construiriam, mas descansar na confiança em Deus. Não, mas eu vou colher em dobro, já vou colher para amanhã, porque aí eu vou poder descansar melhor, dormir melhor à noite. Não é isso. Você não vai dormir melhor à noite olhando para o pote de maná. Você vai dormir melhor à noite olhando para o céu, sabendo que o Senhor que cuida de você hoje, cuidará amanhã e depois, senão você não descansa. O homem da Bíblia, irmãos, que dormiu olhando para o pote de maná, a Bíblia o chamou de louco. Aumentou a despensa e guardou tudo, e disse para a sua própria alma: come, bebe, folga, porque tu tens alimento para muito tempo. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Você entende que você não vai descansar olhando para o pote de maná, você vai descansar olhando para Jesus, olhando para Deus, para o cuidado de Deus, para a confiança de Deus. Descansar, irmãos, na provisão de Deus para cada dia. Volto a dizer, no deserto, assim como na nossa vida, Deus está ensinando o povo a confiar nele diariamente. Não se preocupem, pois, com o dia de amanhã. Cremos, irmãos, que para cada dia mau, há um maná já preparado. É como se Deus estivesse dizendo para o povo: o teu amanhã, deixa comigo. Experimente a minha graça, dia após dia, a cada dia.
Deus não nos dará hoje a graça para amanhã. Não adianta espernear, né? Ficar, mas Senhor, o meu amanhã. Fique em paz. O amanhã está com Ele. Terá graça de Deus para amanhã. Sabe quando Deus vai tirar graça para amanhã? Quando o amanhã chegar. E o amanhã é só o dia seguinte. Mas a gente quer ter uma reserva de força, de fé, Não, amanhã Ele te dá. Como a gente é egoísta, né, irmãos? Não confie no teu amanhã olhando para o pote de maná. Ele pode apodrecer. Então Deus fará você experimentar uma nova graça quando amanhã chegar. E aí falar, agora maravilha. O povo já viu o mar abrir, já viu a água se transformar em potável. O povo agora viu o maná cair. Codorna, mas era tanta codorna que comeram codorna até sair pelo nariz. O povo agora o povo está crente. Aí você vai para o versículo 17, irmãos. Ele chega no outro lugar. Olha só, irmãos, experimentando Deus a cada dia. Chega agora numa região chamada Refidim, deserto de Sim ainda, região chamada Refidim. O que acontece lá, irmãos? Não tem água. Agora, irmãos, parece que a situação é pior. Porque lá na passagem do versículo, capítulo 15, tinha água amarga. Aqui nem amarga não tem água. E a Bíblia chama aquele lugar, irmãos, de Massá e Meribá. O que significa Massá e Meribá? Massá, irmãos, significa teste. Teste. Quando você testa alguma coisa. Massá era a palavra usada quando o ourives, irmãos, ia trabalhar com ouro ou com metal precioso e ele passava aquele metal no fogo, para purificar o fogo. Ele estava fazendo o massá, o teste. Sabe quando você vai comprar uma lâmpada, que você enfia a lâmpada, aquele negócio, e se acender? É o teste. Deus estava... E aí, o teste era o que Deus estava fazendo com o povo. Mas a palavra meribá significa luta, contenda. Inimizade. Era o que o povo estava fazendo com Deus. Enquanto Deus estava testando o povo estava lutando, contendendo contra Deus. Deus é mestre, irmãos, em nos testar, em nos provar. É interessante, irmãos, que, veja só, a palavra que usa aqui é como se fosse ourives trabalhando com metal precioso. Mesmo o povo sendo como era, irmãos, Deus tratava esse povo como metal precioso. Não é verdade? Podia falar, isso aqui era a forma como o lixeiro trabalhava reciclagem de lixo. Porque o povo de... Não. Era o ourives trabalhando com ouro. O metal é precioso, eu estou trabalhando nele. Deus enxerga a igreja como ouro, irmãos. Como um metal precioso. Deus enxerga você como ouro. Como um metal que Ele testa, que Ele passa no fogo, que Ele purifica, irmãos. Deus sabe como trabalhar a gente. A jornada do povo no deserto, irmãos, era como se aquele povo estivesse sendo formado no deserto. Você crê, irmãos, que Deus salvou você, Deus está formando você, construindo você, purificando você, tirando as escórias, passando nas fornalhas da vida. E aí, irmãos, quando o povo aqui não encontra água, e o povo começa de novo a reclamar, aqui foi a exaustão de Moisés, irmãos. Moisés viu, irmãos, que a murmuração e a reclamação do povo estava sendo como um vírus, bem atual, né, o assunto. A reclamação é como um vírus, ela é contagiante, irmãos. E ela se espalhou no meio do povo. E a ideia da Bíblia é o seguinte, inclusive o autor aos Hebreus fala sobre isso, que cada nova murmuração que o povo ia fazendo é como se o coração do povo fosse ficando mais endurecido. O povo não estava entendendo, irmãos, a situação que eles estavam vivendo. Por isso precisava achar um culpado e encontrar esse culpado em Moisés. Irmãos, quando Jesus falou assim, ainda na oração do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, sabe qual é a ideia de tentação ali? A ideia é o seguinte, não deixe que o meu coração fique endurecido ao ponto de eu querer contender com Deus. Não deixe que o meu coração fique endurecido ao ponto
de eu me achar grande o suficiente de julgar a Deus. Tem gente, irmãos, que chega ao ponto do endurecimento do coração que ela se acha capaz de julgar a Deus. Se eu governasse o mundo, eu faria diferente. Ah, se eu estivesse no lugar de Deus, faria melhor do que Ele. Tem gente que acha que está nesse ponto. Foi o que aconteceu aqui. Quando Jesus fala, não nos deixe cair em tentação, foi essa tentação que esse povo caiu, de querer contender com Deus, de querer argumentar com Deus. Não, Senhor, o Senhor está errado. O Senhor está me conduzindo por um caminho aqui que não, está errado, é caminho de destruição. Não, o caminho melhor é aquele outro lá, o que eu queria ter ido, o Senhor não deixou. A pessoa para mim era aquela outra lá, o que eu queria ter escolhido, mas o Senhor falou não. A ideia do texto, irmãos, para você ter ideia da gravidade que é e como a gente tem que temer diariamente, dia após dia, irmãos, experimentar Deus com temor e temendo isso. A ideia de um tribunal. A ideia de um tribunal aqui. Massá e Meribá é o tribunal. Qual era o tribunal, irmãos? O povo de um lado, Deus de outro. O povo apresentando uma acusação contra Deus. O Senhor nos tirou do Egito para nos matar de sede nesse deserto. E Deus agora está no banco dos réus. E aí, irmãos, com esse tribunal montado, sabe quem está no meio do tribunal como juiz? Moisés. Imagine só a situação, o povo de um lado, apresentando a acusação, Deus de outro, e Moisés no meio. Aí Deus falou assim, Moisés, pega a tua vara e fica no meio. Aí, olha o versículo 6, eu preciso que vocês leiam, irmãos, isso daí, capítulo 17, o versículo 6. Deus fala para Moisés, Moisés, vai lá, reúna este povo, reúna eles e coloca ali, ó, eles junto, e você pegue a vara, né? E eu estarei esperando vocês lá. Onde Deus estaria esperando, irmãos? Eu estaria à sua espera no alto da rocha. Deus estaria onde? No alto da rocha. Aí o povo se reúne, de um lado, com acusação, Deus do outro, sendo acusado, né? E Deus se encontraria com Moisés ali no alto da rocha, estaria no alto da rocha. E qual foi a ordem de Deus, irmãos, para Moisés? Com a vara, aquela vara que Moisés julgou o Egito. Aquela vara que Moisés destruiu o Egito, aquela vara que fez abrir o mar vermelho no meio, aquela vara, servia de vara de juízo. O que Deus manda Moisés fazer? Bate no povo, Moisés, porque o povo é condenado, o povo é culpado, eu sou inocente, o povo é murmurador, eu sou justo. Qual foi, irmãos? O juiz é surpreendente. Deus manda, bate na rocha. Fere Deus. Irmãos, isso é absurdo. Não, mas está tudo errado. Isso aponta para quem, irmãos? A humanidade de um lado, a cruz do outro. Deus olhava e falava assim, não adianta bater na humanidade, não vai sair água. Eu preciso bater na rocha. Eu preciso bater na cruz. Eu preciso ferir a cruz. Do lado de cá não sai salvação, eles precisam dela. Do lado de cá sai. Bate na rocha. Moisés bate na rocha onde Deus estava. Bate como símbolo da cruz, do julgamento. Saiu tanta água, irmãos, que todos beberam. O povo bebeu, os animais beberam. E sabe, irmãos, que a gente pode se alegrar, porque a rocha continua jorrando até hoje. E às vezes a gente é ingrato em não perceber isso, irmãos. É uma reflexão para nós esta noite. Como temos, irmãos, agido diante de Deus nos nossos dia a dia, no nosso dia a dia. Assim como em Meribá, irmãos, hoje muitos estão do lado da rocha, mas estão reclamando. Graças a Deus que outros estão bebendo, irmãos, estão se satisfazendo. Estou satisfeito com Cristo. Não faça, irmãos, de Massá e de Meribá um motivo, irmãos, de murmuração. Massá, irmãos, não é um lugar de você reclamar, Massá é um lugar de encontro com Deus, Massá é um lugar de você ser formado, forjado, esculpido pelo Senhor. E eu quero encerrar essa mensagem, irmãos, te desafiando a você experimentar Deus melhor dia a dia. Como eu faço isso?
Às vezes fala, eu sou solteiro, Senhor, parece que eu nunca vou me casar. Cristo é suficiente para você. Cristo vai cuidar de você. Senhor, eu estou com minha despensa lá que eu estou comendo hoje e amanhã eu não sei. Glória a Deus. Ele vai cuidar de você no amanhã. A graça chegará, irmãos, no amanhã. A graça de amanhã, ela está programada já para amanhã. E não vai faltar, irmãos. Não vai faltar. Jesus disse, eu sou o pão da vida. É interessante, irmãos, que quando o maná caía do céu, a mensagem era, eu sou o suficiente hoje. E amanhã eu serei suficiente amanhã. Quando a gente fala hoje, irmãos, justamente hoje participando do pão, irmãos, é como se fosse um maná que caiu do céu, irmãos. Porque às vezes, irmãos, a gente olha para a vida numa perspectiva errada e a gente começa a achar que Cristo não será suficiente. Que Cristo não dará um jeito. E aí a gente quer dar um jeito com os nossos esforços, irmãos. Não conseguimos descansar, pelo contrário, afrontamos a Deus. Às vezes, irmãos, estamos com sede nesse deserto. Sede, não de água, mas sede de significado. Sede de sentido. Sede de alguma coisa, irmãos, que não existe aqui na terra. Sede de alguém que nos entenda, irmãos. Jesus jorra. Jesus pode saciar você. Vamos olhar, irmãos, para a vida, irmãos, porque a gente olha às vezes para tanta... Eu volto a dizer, irmãos, a gente ouve as notícias, são tantas coisas trágicas, irmãos, e isso é como se fosse um alimento, irmãos, um combustível para nós vivermos reclamando. E a gente às vezes esquece, irmãos, daquilo que Deus tem feito por nós. Desliga a televisão e faça um culto com os teus filhos, vai cantar vindo mais grato a Ti, mais grato a Ti. Veja o cuidado, irmãos, que Deus tem tido conosco, irmãos. Que às vezes a gente está nesse deserto e só olha para a luta, irmãos. Veja o que Deus tem feito. Olha para a situação daquele povo, irmãos, e veja se você não se aplica, não se insere nessa história, dizendo, eu estou igual, olha o que Deus fez, e eu só estou olhando para aquilo que eu ainda não tenho. Só estou olhando para aquilo que eu ainda estou desejando. Pare com isso. Experimente a graça de Deus, experimente a bondade de Deus. E quando a sua perspectiva estiver correta, fala, glória a Deus, que Ele está cuidando de mim no meio desse deserto. E quando Ele aprover a Ele, Ele vai me tirar daqui e vai me levar. Ele tem cuidado de nós, irmãos. Tem cuidado de cada um. Mas tem irmãos que estão falecendo de Covid. Glória a Deus, Deus cuidou deles e aprove ao Senhor levá-los agora. Estão lá guardados com o Senhor. Estão jubilando, irmãos, pulando de alegria lá no céu. Nós que ainda estamos aqui, irmãos, sejamos fiéis ao Senhor. Sejamos gratos ao Senhor. Experimente Deus hoje. E amanhã Ele te dará graça para você experimentar amanhã. Porque senão a gente só fica olhando lá na frente, irmãos, a gente esquece de experimentar Deus hoje. Experimente Deus em cada dia.